Você não vale nada, mas eu gosto de você. Será que essa música cabe na Bíblia? Será que dá pra gente estudar alguma coisa da Bíblia com essa música? E a resposta é sim, dá sim. Dá pra gente estudar. Eu acho que esse tema, você não vale nada, mas eu gosto de você, ele é perfeito. Bem-vindo, bem-vinda. Muito obrigado pela sua audiência, por você estar me assistindo. Obrigado, viu? Muito obrigado. Eu já disse aqui várias vezes que o homem é um ser condenado. O pecado entrou na humanidade através de Adão e Eva, por uma transgressão de Adão e Eva. Isso contaminou a raça, isso foi passando de pai para filho. Então nós somos uma raça com uma natureza pecaminosa. Então, para a gente ir para o inferno, a gente não precisa fazer nada. Está tudo certo, o nosso destino natural é o inferno. E onde que a gente consegue ver isso? Por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos. O apóstolo Paulo escreveu uma carta para os membros da igreja de Roma, porque ele pretendia ir para lá, ele pretendia estender sua viagem até a Espanha. Então ele manda uma carta se apresentando o evangelho, e acaba sendo um tratado teológico, Romanos. É maravilhoso, por isso que eu vivo falando aqui sobre Romanos. É fundamental a gente conhecer Romanos. Então, dizendo que você não vale nada, ninguém vale nada, vamos dar uma olhada aqui em Romanos 3. Romanos 3 é Paulo tentando explicar primeiro para os judeus de Roma o porquê da vinda de Cristo, por que Cristo era necessário. Ele está tentando explicar que não é porque você é judeu que você está salvo. Ele está tentando mostrar que toda a raça humana está perdida. Esse é o contexto desse capítulo 3 de Romanos. Então, lá no versículo 9 do capítulo 3, está escrito assim, Paulo já falou um monte de coisas, né? Aí ele coloca assim, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está em seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aí um pouquinho mais para frente, lá no 21, ele diz assim, 21 não, vamos para o 23. Aí no 23 ele vai concluindo o pensamento, ele fala assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então aqui ele está demonstrando que toda a humanidade é caída, toda, não salva nenhum. Ah, mas aquela pessoa no meio do mato que nunca escutou falar, não importa. Todo mundo carece da glória de Deus. Ele continua explicando, ele explica que Deus se manifesta no coração dos homens, que Deus se manifesta na natureza, quando você vê um pôr do sol, por exemplo, sei lá, e que todos carecem da glória de Deus. Então, olhando sob essa ótica, você fala, caramba, não tem nada que preste em mim. Às vezes a gente vai pregar, vai falar de Deus, eu tenho que ficar falando assim, você não vale nada. Você não vale nada. Eu sei que é difícil ouvir isso. Você não vale nada, mas Jesus gosta de você. Eu também, viu? Eu também não valho nada, mas Jesus me ama. Você não vale nada, mas Deus te ama. Deus mandou o seu filho para resolver essa questão do pecado. Aqui. Então, mesmo Romanos que fala isso daqui, que fala sobre essa condenação de todos os homens, olha que bacana. Em Romanos 8, então já está bem para frente, ele já explicou bem todo o pensamento da perdição do homem. Então, lá no capítulo 8, versículo 29, continuando então com o apóstolo Paulo, porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu não entendi o que está escrito aqui. Aqui ele está querendo dizer o seguinte, que ele predestinou o Senhor Jesus para morrer no seu lugar,
para ele ser o irmão mais velho de todos nós. Então, Jesus nos salvando, ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o primeiro de muitos filhos. E você é chamado de filho. Então, você não vale nada? Não. Mas Deus, Jesus, ama você ao ponto de fazer você filho de Deus. E à custa de que isso? Nossa, o preço não foi barato. Foi à custa do sofrimento de Jesus ali na cruz. Aquele sacrifício perfeito. Eu já comentei aqui, não vou ficar falando de novo agora nesse vídeo. Tá? Então, se por um lado você não vale nada, você é um ser desprezível, todos nós, a gente precisa de arrependimento, a gente precisa crer. Por outro lado, Deus nos ama dessa maneira. E eu gosto de juntar, então, essa parte teológica com a parte da vida de Jesus. Então, os evangelhos são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Os evangelhos contam sobre a vida de Jesus. Então, pouco tempo depois que Jesus tinha começado o seu ministério, ele já tinha chamado os 12 apóstolos e tudo mais, num belo dia, ele resolve pegar o pessoal, os seus discípulos, seus apóstolos, e fala, ó, eu quero ir lá para o outro lado desse lago aqui. É uma travessia dificílima, pensa numa tempestade, pensa numa tormenta, pensa isso há 2000 anos atrás, você já ficou no mar, com o mar violento? Eu lembro que eu passei tão mal numa escuna uma vez. Então você imagina 2000 anos atrás, um mar violentíssimo, uma tempestade, eles não conseguiam controlar o barco e Jesus estava dormindo. Bate um desespero tão grande nos apóstolos que eles chegam para Jesus e falam assim, mestre, não se te dá, isso é uma tradução antiga, né? Você não se importa que a gente vai morrer? Nós vamos morrer. E Jesus dormindo, aí Jesus acorda, levanta e repreende a tempestade. Fala, vocês são de pouca fé. E Jesus repreende a tempestade. Aí todo mundo que estava apavorado com a tempestade, com a ideia de morrer, agora o assombro se inverte. Agora o assombro é assim, que homem é esse que, com a palavra, ele manda o mar se acalmar e o mar se acalma? Pois bem, quando eles chegam do outro lado da margem, então eles foram para um território de Gadara, que já não era um território de judeus ali, então eram gentios. Todo mundo que não era judeu era gentio. E é um pessoal que criava porco. Porco era uma coisa terrível para o judeu, era uma comida imunda, eles não podiam comer carne de porco. E eis que, do meio do cemitério, aparece um cara pelado, endemoniado, se joga aos pés de Jesus e fala, você veio aqui, tu és o Filho de Deus Altíssimo, você veio atormentar a gente antes da hora, né? E fica pedindo para Jesus, fala assim, não, então você vai mandar a gente embora daqui, deixa a gente ir para aqueles porcos, tinha uma manada de porcos, uns 2000 porcos. E Jesus pergunta, mas qual que é o seu nome? Ele fala, Legião, porque nós somos muitos. Já fiz um vídeo falando sobre isso daí. E Jesus então permite que eles vão para esses porcos, os porcos se jogam no mar, o pessoal daquela região pede então para Jesus ir embora, o endemoniado agora está curado, está de roupa, está aos pés de Jesus, ele era um endemoniado que o pessoal acorrentava ele e ele com uma força sobre-humana ele arrebentava as correntes. Ele vivia no meio do cemitério, ele vivia pelado. Então imagina uma pessoa que foi tirada do meio da família, do meio da sociedade, uma pessoa que não tinha integridade física, uma pessoa que não tinha integridade psicológica, moral. Se você se sente o nada, um cocô do mosquito, imagina o que esse cara se sentia. Então, mas Jesus liberta ele, ele quer seguir Jesus, Jesus fala assim, não, você vai agora testemunhar para sua família, você vai testemunhar para esse povo aqui. Então Jesus coloca ele como missionário para contar o que Jesus tinha feito na vida dele. Atravessa o mar de volta para onde ele tinha saído, e assim que ele chega em terra firme, a multidão já junta nele, aquela muvuca toda, e eis que vem a notícia de um chefe da sinagoga chamado Jairo, que a filhinha estava morrendo. Então ele fala para Jesus, por favor, vamos lá comigo, vamos lá. E Jesus fala, vamos. Então Jesus se dispõe, sai andando pela multidão, aquela muvuca, todo mundo trombando em Jesus. No meio dessa multidão tinha uma mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos.
um sangramento. Vamos falar assim, ela menstruava há 12 anos, sem parar. E ela tinha com ela que se ela tocasse, só dela tocar em Jesus, ela já estaria salva. Mas olha o tanto que era complicado para uma pessoa nessa época, uma mulher com sangramento, sair na rua. Pela lei dos judeus, ela não poderia tocar em ninguém, ela não poderia fazer comida, ela era considerada imunda dentro da religião da época, dos costumes da época. Cerimonialmente, ela não podia entrar numa sinagoga, ela era uma coisa impura, ela não poderia na rua ficar trombando nos outros. Então imagina uma mulher casada, que não pode ter relação com o marido, porque o marido não pode nem chegar perto dela. Era uma coisa tão assim na época que havia uma recomendação para que o homem se afastasse da mulher, o homem casado se afastasse da mulher já uns 2 dias antes dela ficar menstruada. De tão que eles levavam esse negócio a sério. Então você imagina que ela era excluída da família, ela era excluída da sociedade. Isso está narrado nos evangelhos, não está só em Lucas, não. E diz que ela dissipou, que ela gastou tudo que ela tinha tentando se curar, mas ninguém foi capaz de curar ela. Então você pensa numa pessoa assim, na miséria, uma pessoa excluída, uma pessoa envergonhada, ela não poderia estar na rua, ela estava quebrando normas rígidas, muito rígidas, para estar na rua. Aí ela toca em Jesus. Quando ela toca em Jesus, Jesus fala assim, quem me tocou? E Pedro fala, mestre, está todo mundo encostando em você aí, você quer saber quem te tocou? Ele fala assim, de mim saiu virtude. Aí a mulher toda envergonhada, vendo que ele sabia, né, que ele estava apertando, ela se manifesta e olha que lindo, Jesus chama ela de filha. Para quem não era nada, você imagina o que é Jesus falar, ó, minha filha, filhinha, vai, a tua fé te salvou. Então, ela foi curada pelo toque. Ela teve a sua saúde restaurada, ela teve a sua dignidade restaurada e ela teve a sua salvação. Nesse meio tempo, morre a filha do cara que tinha ido chamar Jesus. A filha de Jairo. Então, o pessoal da casa de Jairo chega e fala assim, ó, não precisa mais atrapalhar o mestre. Não precisa mais incomodar. Sua filha morreu. Aí Jesus fala, não, vamos lá. Jesus vai lá, faz todo mundo sair, fica só o pai, a mãe. E Jesus manda ela levantar. Ela levanta, manda ela acordar e ela acorda. Porque para a gente é morte, mas para Jesus a diferença entre estar dormindo e estar morto não tem, não existe. Para ele tirar uma pessoa da morte é como você que cutuca uma pessoa que está dormindo. E a menina levantou, já levantou boa, curada, ele já mandou dar comida para ela. O que eu estou querendo dizer aqui? Que você não vale nada, mas que Jesus ama você. Jesus atravessou um mar bravio, uma tempestade terrível, 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 para ir lá atrás de um endemoniado, atrás de uma pessoa. Foi lá, fez aquela obra maravilhosa, restaurou, pô, incrível. Tenta imaginar a vida que o cara levava. Atravessa o mar de volta, encontra com essa mulher. Você acha que já não sabia tudo o que ia acontecer? Encontra com essa mulher, cura essa mulher, restaura essa mulher. Era uma mulher pobre, que não tinha mais nada. Deus restaura. Mas o filho do rico também sofre. O rico também fica doente, o rico tem depressão, o rico fica doente, o rico morre. E a filha desse Jairo era o chefe da sinagoga, era um alto posto dentro da hierarquia judaica, digamos assim. Era um cara de posses, mas o filho do rico também sofre. E Jesus vai lá e livra, imagina, uma filhinha de 12 anos. Uma menina de 12 anos era quando ela passava a ser considerada mulher. Pô, justo agora que ela está, assim, está morrendo no final da infância. E você vê que coisa, a mulher que estava com fluxo de sangue era 12 anos. E Jairo tinha desfrutado 12 anos da presença da sua filhinha. Mas olha o amor de Deus. Deus curou a mulher, que sofria 12 anos. Deus ressuscitou a menina de 12 anos. E tudo isso por quê? Tudo isso porque Ele nos ama.
Eu não desliguei meu WhatsApp, ele está buzinando aqui. Fica aqui essa mensagem para hoje. Você não vale nada, mas Jesus gosta de você. Eu também gosto de você. Você não vale nada, mas Jesus gosta de você. Que você tenha um lindo final de semana. Deixa eu desligar o meu WhatsApp aqui, que está buzinando sem parar. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.